ao SOS Vestibular. Good morning, good afternoon, good evening, bom dia, boa tarde, boa noite aos alunos do SOS Vestibular. Professora Michele aqui, de língua inglesa, mais uma vez, com mais uma videoaula para vocês sobre o nosso conteúdo de língua inglesa. Então, sobre o que nós estamos estudando nas nossas aulas presenciais. Pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos dar sequência aos tempos verbais, que é uma linha que nós estamos seguindo nas nossas aulas, trabalhando com a estrutura gramatical, seguindo os verbos como referência nesse momento. Então, nós já trabalhamos o Simple Present e hoje nós vamos ver o Present Continuous, é um outro tipo de presente. Recapitulando rapidamente, o presente simples, que é o que nós vimos na nossa última aula, ele discute, ele trata de ações rotineiras, ações do cotidiano, verdades universais, fatos, coisas que fazem parte permanentemente da nossa vida. Eu acordo, eu durmo, eu corro, eu como, tá? Então, é quando você quer expressar algo que você faz com grande frequência. O presente contínuo é um tempo verbal que nós utilizamos para descrever uma ação que está acontecendo no momento atual. Muitas vezes, ele também é chamado de present progressive, tá? Que é o presente progressivo, ou seja, é aquela ação que é demarcada por um progresso, né? Ela acontece, ela tem um desenvolvimento no momento da fala. É uma ação temporária, porque você parte do princípio de que aquela ação ela é momentânea, você está realizando ela naquele momento. Uma coisa é eu chegar para vocês e eu dizer, eu caminho 1 hora todo dia. Então, é uma ação que faz parte do meu cotidiano. Uma coisa é eu chegar para você e dizer, eu estou caminhando agora. Então, é uma ação temporária, uma ação momentânea. Bom, percebam a diferença entre um e outro, tá? Exemplo, she's typing a paper for her class. Ela está digitando um relatório, um trabalho para sua aula. He can't talk. He is fixing the sink right now. Ele não pode falar, ele está consertando a pia neste momento, agora. Right now é uma expressão que dá essa ideia de exato momento de agora. John is living in Modesto, but he might move soon. O John está morando em Modesto, mas ele pode se mudar em breve. Tá? Então, observem que mostra ações que estão acontecendo no momento da fala, no momento em que aquela situação é apresentada. Tá? Para a gente fazer as construções do tempo contínuo, vocês devem ter percebido que nós estamos usando 2 verbos. Por isso, nós chamamos os tempos contínuos de tempos compostos, porque eles sempre são formados por um verbo auxiliar, que é o nosso verbo to be, mais o verbo principal com o ing. Nós vamos falar já do ing, mas o ing basicamente no português corresponde ao gerúndio, tá? Nós vamos observar que em inglês a gente evita falar esse termo, gerúndio, porque em inglês o gerúndio tem uma outra conotação. Nós vamos ver isso mais na frente, tá? Então, observem que na estrutura afirmativa, eu sempre vou seguir aquele modelo, aquele padrão que nós já discutimos. Eu começo a frase afirmativa pelo sujeito, no presente contínuo eu vou ter o verbo to be, relembrando o verbo to be, pessoal, no presente. 3 formas apenas. Am, a primeira pessoa do singular. Are, para a segunda e para as pessoas do plural. Is, para as terceiras pessoas do singular. Mais o verbo principal com o ing. Tá? Esse ing, em português, corresponde ao ando, endo, indo. Tá? Aquela ação em progresso ou em andamento. Tá? Então, olha só com o verbo to go. I am going. Eu estou indo. You are going. Você está indo. He is going. Ele está indo. Então, percebam que a única coisa que muda é justamente o verbo to be. Por isso que o verbo to be é tão importante. Por isso que a gente sempre traz o verbo to be. Porque ao longo do nosso estudo de gramática, ele vai aparecer em certos pontos, tá? Olha o verbo play, que é jogar, tocar, brincar, depende do contexto, tá? I am playing, eu estou jogando. They are playing, elas estão jogando. Então, eu posso fazer de novo a construção indicando uma ação em andamento e a única coisa que sofre alteração é o verbo to be. Primeira pessoa eu uso am, segunda eu uso are, terceira eu uso is. Por que que eu estou usando am, are, is? Porque nós estamos falando de presente
contínuo. Então, o verbo to be, que é o verbo estar, nesse contexto, tem que estar conjugado no presente, tá bom? Olha as regrinhas para fazer essa formação do gerúndio, né? Para acrescentar o ing em inglês. Tem alguns casos especiais. O ing é um sufixo. Então, em inglês, antes de você acrescentar um sufixo, você tem que observar algumas situações da palavra raiz ou da palavra base que vai receber aquele sufixo. Então, por exemplo, se o verbo termina em e, né, na vogal e, eu tenho que tirar essa vogal para depois acrescentar o ing. Então, o verbo dance fica dancing, dançar, fica dançando. Take, que é pegar ou tomar, taking, pegando ou tomando. Tem uma exceção, que é o verbo to be. O verbo to be você não tira o e para criar being, tá? Na verdade, vai ficar be e o ing, tá bom? Não tira o e quando você quiser indicar sendo ou estando. Verbos monossílabos ou de sílabos tônicos, né? Que são escritos, que terminam em CVC, consoante, vogal e consoante. Eu dobro a última consoante para depois acrescentar o ing. Então, o verbo correr em inglês, run, fica running. Correr, fica correndo. O verbo begin, que é começar, beginning, começando, tá? E verbos que terminam em IE, nesse ditongo, a gente troca o IE pelo Y e aí você acrescenta o ING. Tá? Então, lie, que é o verbo mentir, fica lying, mentindo. Die, que é o verbo morrer, dying, morrendo. Tá? Nas formas interrogativas e negativas, a gente não vai precisar de um outro verbo auxiliar. Vocês devem se lembrar que quando a gente discutiu o simple present, nós vimos um novo verbo auxiliar, um verbo que nos ajudava a criar pergunta e negação, que era o verbo do e does para as terceiras pessoas do singular. Aqui, quando a gente está falando do presente contínuo, eu não preciso de outro verbo auxiliar, porque eu já tenho o verbo to be. Lembra que o verbo to be é aquele verbo irregular, autônomo, que por conta própria ele consegue criar perguntas e negações? Então, é isso que eu vou fazer agora no presente contínuo. Se eu quiser criar uma pergunta, eu só preciso inverter a posição do verbo to be com o sujeito. Se eu quero criar uma negação, é só eu acrescentar um não em inglês depois do verbo to be. Tá? Então, olhem só. Na estrutura interrogativa, ou na frase interrogativa, eu começo pelo verbo to be, eu vou escolher am, are ou is, de acordo com o meu sujeito. Depois vem o sujeito, o verbo principal com o ing. Pessoal, sempre que falar de contínuos, tem ing, tá? Sempre, porque é sempre a ação em progresso. Ponto de interrogação no final, porque é uma pergunta, tá? Ó, observação. Em perguntas, o verbo to be vem antes do sujeito, tá? Porque você está criando uma interrogação. Am I sleeping too much? Eu tenho dormido muito, eu estou dormindo muito. Are you going to school? Você está indo para a escola. Is she playing basketball? Ela está jogando basquete. Tá? Então, são perguntas. Observem que a construção sempre começa com o verbo to be e o verbo principal com o ing continua sendo escrito depois do sujeito. Na forma negativa, eu tenho não, que é a partícula not, que sempre vem depois do verbo to be. E atentem que eu posso fazer as contrações, lembra? Que são aquelas reduções que eu tenho tanto na escrita quanto na fala. Ao invés de pronunciar is not, eu falo isn't. Ao invés de pronunciar are not, que são duas palavras, eu falo aren't, tá? Então, é uma forma de sintetizar tanto a escrita quanto a pronúncia. Por isso, o não sempre vem depois, porque se você colocar ele na frente, não dá para você contrair, tá? Então, ele sempre vem depois do verbo auxiliar. I'm not sleeping enough. Eu não estou dormindo o bastante, tá? Ou o suficiente. He isn't going to the beach. Ele não está indo para a praia. They aren't studying French. Eles não estão estudando francês. Então, são frases negativas, interrogativas, que indicam ações em progresso, ações em andamento. No caso da primeira pessoa, pessoal, não existe contração entre o verbo e o não, tá? Porque o verbo termina em M e o não começa com N. Então, você cria um obstáculo na própria criação do som. Então, não se contrai am com o not.
que você pode fazer é contrair o am com o sujeito. Então, ao invés de falar I am not, você pode dizer I'm not, tá? Fazendo a contração com o pronome e não com o verbo, tá bom? Pessoal, é isso. Se vocês ainda têm dúvida desse conteúdo, façam suas anotações e na nossa próxima aula presencial a gente se encontra e oferece os esclarecimentos para vocês. Fiquem bem, se cuidem e bye bye!